Lição 7 da nossa lição de adulto da Escola Dominical, editada pela revista, pela CPAD, nesse segundo trimestre do ano de 2024. Estamos estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista desse segundo trimestre é o amado pastor Osiel Gomes. Nossa leitura diária de terça-feira está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 2, e livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1, sobre o seguinte tema: a murmuração nos dias de Jesus e dos apóstolos. Leiamos então nosso texto sagrado, repetindo o Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 1. E chegaram a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Atos capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. O ministério do Senhor Jesus não era compreendido pelos escribas e fariseus. Os escribas, os copistas da lei, e os fariseus, os doutores da lei, ambos tinham a obrigação de ensinar ao povo a lei de Moisés, a Torá. Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nesses 5 livros estão todas as leis de Moisés e todos os mandamentos, cujo número é de 613 mandamentos. As leis de Deus consistem no amor de Deus, mas os religiosos transformaram a lei do amor de Deus num fardo pesado e insuportável. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 4. E Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 10 e 11. O Senhor Jesus Cristo, a personificação do amor de Deus, não era compreendido pelos religiosos da sua época. Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus ama o pecador, aborrece somente o pecado. Jesus recebe sim os pecadores, continua recebendo, graças a Deus. Ele me recebeu a mim. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, disse o Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 31 e 32. A igreja primitiva, no seu nascedouro, também sofreu com problema de murmuração. Era formada por crentes judeus e gregos. Esperavam que a volta do Senhor... A igreja primitiva, no seu nascedouro, também sofreu com o problema da murmuração. Era formada por crentes, judeus e gregos. Esperavam que a volta do Senhor Jesus se daria em seus dias. Resolveram ter tudo em comum, vivendo como uma grande família. Atos capítulo 2, versículos 44 a 47. O problema das murmurações não demorou. Os gregos murmuravam contra os hebreus, pois achavam que suas viúvas eram discriminadas no ministério cotidiano. Atos capítulo 6, verso 1. Os apóstolos, vigilantes e sempre atentos, tomaram providência imediata. Não deixaram que esse mal formasse raízes
e prejudicasse a obra. Convocaram a multidão dos discípulos e elegeram 7 varões, membros da comunidade, e que reunissem as qualidades necessárias para auxiliar nesse trabalho. Qualidades necessárias está no livro de Atos, capítulo 6, versículo 3. Que qualidades eram exigidas desses 7 varões escolhidos? Primeira, boa reputação. Segunda, cheio do Espírito Santo de sabedoria. Foi então instituído na igreja o diaconato. Amados irmãos que servis a igreja do Senhor como diáconos, servi com galhardia e glorificai ao Senhor que vos confiou um alto e importante trabalho na sua causa. Na igreja em Jerusalém foram os diáconos que mais contribuíram para acabar com a murmuração na igreja. Amados irmãos, diáconos, não murmureis. Pelo contrário, continue combatendo a murmuração. Amém? Pastor José Serafim de Oliveira.